Vamos lá para mais uma edição do resumo da semana. Hoje os destaques são a manutenção da Selic em 2% ao ano, a aprovação do programa Casa Verde e Amarela no Congresso, a divulgação do SINAP do mês de novembro e também a divulgação do indicador antecedente de emprego, que recuou depois de 6 altas consecutivas. Vamos lá? Roda a vinheta. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu pela última vez em 2020, essa semana, na terça e na quarta-feira, e decidiu manter a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 2% ao ano, que é o piso desse indicador criado em 1999. O anúncio atendeu a expectativa do mercado financeiro e é positivo para o setor imobiliário, porque mantém as baixas taxas de juros no crédito habitacional, assim como mantém a migração de investimentos para esse mercado. No comunicado da decisão, o Copom destacou que o aumento dos casos de Covid-19 em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, deve afetar a atividade econômica no curto prazo, mas que os resultados promissores com as diferentes vacinas em estudo, em desenvolvimento, devem melhorar o cenário no médio prazo. Sobre a recuperação do Brasil, o Copom afirmou que a retomada é desigual entre os setores, algo que já era esperado, mas, por outro lado, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, principalmente devido ao iminente fim do pagamento do auxílio emergencial. Apesar dessa alta inflacionária observada nos últimos meses, no mês de novembro avançou 0,89% o IPCA, com resultados que foram então acima do esperado até pelo próprio Copom, o comitê disse manter o diagnóstico de que se trata de uma situação pontual. Os choques atuais são pontuais e temporários, de acordo com o Copom, e que os níveis da inflação em 2020 estão dentro da meta estipulada no início do ano. A meta era de 4%, a última pesquisa Focus indicou que deve encerrar 2020 em 4,2% o IPCA. Os economistas do Banco Central também apontaram riscos nas duas direções em relação ao comportamento da inflação nos próximos meses e anos. Por um lado, o nível de ociosidade da economia pode significar uma trajetória abaixo do esperado. E por outro lado, a manutenção das políticas fiscais em resposta à pandemia de Covid-19 pode elevar os prêmios de risco, assim como eventuais frustrações com as reformas em andamento. Aliás, sobre essas reformas, o Copom alertou que elas são fundamentais para a recuperação sustentável da economia e que o ajuste das contas públicas é também essencial, que um desajuste desses gastos públicos pode sim elevar a taxa Selic, como já é esperado pelo mercado, né? O órgão ressaltou ainda nesse comunicado o cumprimento do Forward Guidance, que foi apresentado na reunião finalizada em agosto, quando previu que a Selic seria mantida em 2% até o final do ano. Mas nessa última reunião, o Copom afirmou que é possível que seja removido esse instrumento em 2021. De toda forma, é consenso entre os economistas que a Selic deve subir para um patamar de 3% ao longo do próximo ano. Mas como o desemprego bateu recorde no terceiro trimestre, são 14 milhões e 100 mil trabalhadores desempregados, e existe uma tendência de queda no consumo justamente pelo fim do pagamento do auxílio emergencial, esse aumento da Selic deve ocorrer mais para o meio do ano, não deve acontecer nas primeiras reuniões do Copom em 2021, um aumento que também deve ser realizado gradualmente. O Senado aprovou nesta terça-feira, sem alterações, o projeto de lei de conversão da medida provisória 996, que foi enviado pela Câmara dos Deputados, instituindo então o programa Casa Verde e Amarela em substituição ao Minha Casa Minha Vida. Essa medida provisória perderia validade no mês de fevereiro, o que justificou a votação nas duas casas em menos de uma semana, já que em janeiro os parlamentares param de trabalhar. Apesar dessa aprovação no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, o programa ainda precisa de regulamentações tanto no MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, quanto na Caixa, que é o agente operador e o agente financeiro da Casa Verde e Amarela, para começar então efetivamente a funcionar. Até que isso ocorra, as contratações no âmbito do programa seguem as condições do Minha Casa Minha Vida, conforme afirmou recentemente o Superintendente Nacional de Habitação da Caixa, o Alexandre Cordeiro, no Summit Moradias Populares, realizado pela Smart. O texto do relator do projeto na Câmara não apresentou modificações significativas no projeto, na medida provisória enviada pelo governo federal, então o teor da Casa Verde e Amarela se manteve. O que houve sim foi algumas adequações na redação
desse projeto. Para você saber em detalhes o que mudou no projeto de lei de conversão em relação ao MP 996 e também qual é a opinião das construtoras e de associações do setor sobre esse novo programa, é só acessar o nosso site smarts.com.br ou clicar no link que está na descrição do vídeo, onde tem lá todas as informações numa matéria que a gente publicou essa semana no nosso site. Também nessa terça-feira, o IBGE divulgou os resultados do SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, relativo a novembro. Foi registrada no mês passado alta de 1,82% no indicador, que é a maior variação do ano, confirmando esse movimento de alta que foi iniciado no mês de julho. Em 2020, o SINAP tem uma alta acumulada de 8,06% e em 12 meses de 8,3%. Assim como nós identificamos, como foi identificado pelo INCC, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, o principal componente de alta para o SINAP foi o grupo de materiais, que em novembro avançou 3,15%, foi a segunda maior alta do ano, somente atrás do mês de outubro. Os preços dos materiais começaram a subir também no mês de julho, quando saíram de 0,48% de variação para 1,6% em agosto, depois 2,55% em setembro, 3,17% em outubro e agora, como eu disse, 3,15% em novembro. Já o custo da mão de obra permaneceu controlado, com uma variação de 0,25% no mês passado. Dessa forma, o custo nacional da construção civil por metro quadrado saltou para R$ 1.252,10 ao final de novembro. A boa notícia é que a produção industrial já retomou os patamares pré-pandemia, já superou patamares pré-pandemia em 9 das 15 cidades monitoradas pelo IBGE. Em São Paulo, onde está o maior parque fabril do país, esse indicador é 5,3% superior ao registrado em fevereiro. Então a produção industrial já cresceu na maioria das cidades monitoradas e essa retomada da produção, naturalmente, deve significar um equilíbrio entre oferta e demanda, colocando fim ao desabastecimento e também, consequentemente, a disparada nos preços dos materiais. O indicador antecedente de emprego, que também é calculado pela FGV, perdeu força no ritmo de recuperação no mês de novembro, com recuo de 0,4 ponto percentual. Essa foi a primeira queda desse indicador após 6 meses de alta, revelando aí a dificuldade do país em superar o desemprego que foi agravado pela pandemia do novo coronavírus. E apesar desse resultado, que foi considerado ruim, historicamente o nível de emprego costuma ser o último a se recuperar em momentos de crise. Então, é natural essa dificuldade de retomada. É importante destacar, nesse sentido, que a construção lidera a criação de vagas formais de trabalho em 2020. Foram 138 mil vagas abertas de janeiro a outubro entre contratações e desligamentos com carteira assinada. E de acordo com a FGV, o cenário vai ser desafiador nos próximos meses, podendo haver alta na taxa de desemprego, que, como eu disse, já está em níveis recordes, São 14 milhões e 100 mil trabalhadores desempregados, o que corresponde a 14,6% da população economicamente ativa. E 2 destaques rápidos antes da gente fechar essa edição. A Amazon inaugurou nesta quarta-feira um serviço de logística para os vendedores que utilizam seu marketplace. Recentemente, a gigante mundial do varejo também adquiriu 3 novos galpões de distribuição no Brasil, nas cidades de Betim, Nova Santa Rita e também no Distrito Federal. Outras empresas do setor, como a Magazine Luiza e o Mercado Livre, também ampliaram seus galpões com a alta do e-commerce que foi observada aí desde o início da pandemia. E para a gente fechar, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a taxa de desocupação nos mais de 570 estabelecimentos em todo o país subiu de 5% para 8% durante a pandemia. Foram 10 mil lojas fechadas e 6 mil lojas abertas no período. Ao longo da próxima semana, a Smarts vai publicar retrospectivas sobre cada um dos segmentos do mercado imobiliário, então vale a pena você conferir lá no nosso site, tá legal? Recados finais antes de fechar essa edição. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo. Siga a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR, no Spotify e Smarts Brasil, e acesse nosso site onde você pode se inscrever na newsletter que é enviada toda noite de domingo, colocando lá o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Agradeço mais uma vez pela audiência e a gente se vê na próxima edição, na semana que vem. Um abraço!